Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Paz, online, virtual, mas o amor é o mesmo. E nós vamos juntos hoje estudar um pouquinho, fazer algumas reflexões sobre nossa caminhada. Mas antes, vamos fazer uma leitura de harmonização do livro Fonte Viva, é a leitura 137. Atendamos ao bem.
E Jesus disse: em verdade vos digo, que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus, capítulo 25, versículo 40. E aí Emmanuel vai discorrer para a gente como que nós devemos atender ao bem, fazer o bem. E ele fala: atendamos ao bem não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas sim exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra. Mas sim, afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Linda mensagem, um alerta para nós, como nós precisamos proceder na nossa caminhada, atendendo a esse bem maior que o Mestre veio nos ensinar e nos ensina todos os dias. Então, eu convido a todos para que a gente agora eleve os nossos pensamentos em comunhão ao nosso Mestre Jesus em agradecimento. Mestre querido, muita gratidão temos por mais um dia de oportunidade de estarmos encarnados aqui nesse planeta maravilhoso. Obrigada pelas oportunidades diárias de crescimento, de melhoramento, de prática do bem. Obrigada, Mestre, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui juntos estudando na noite de hoje sobre o seu Evangelho, sobre os caminhos que nós precisamos trilhar para chegarmos mais perto do Senhor, amém. Muito obrigada por tudo. Pedimos que o Senhor nos auxilie para que as palavras do nosso amado Evangelho possam ter uma feliz aceitação em nossos corações, em nossa mente, e pedimos a sua ajuda para que coloquemos em prática diariamente tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Fique conosco, querido amigo, que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos ao nosso estudo da noite de hoje. Deixa eu colocar aqui. Pronto, foi. Bom, nós vamos falar na noite de hoje sobre o homem de bem. Esse texto, esse título, né? Ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, itens 1 a 3. A bibliografia que nós usamos para estudo foram o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a base sempre, que é o que a gente precisa estudar, e esse livro da coleção do estudo aprofundado da doutrina espírita, sobre o Consolador prometido por Jesus. Interessante que a gente possa recorrer a essas fontes de aprendizado depois do nosso estudo de hoje, tá? Bom, então vamos começar. Vamos falar sobre o homem de bem. Esse capítulo 17 do Evangelho, ele tem como título Sede Perfeitos. Ou seja, a espiritualidade, então,
vem trazer para nós as reflexões, os ensinamentos pertinentes à nossa caminhada. O que nós precisamos entender como perfeição e como precisamos proceder para alcançarmos um dia essa perfeição. Essa espiritualidade maravilhosa que sempre vem trazer para nós esses ensinamentos, essas reflexões que precisamos fazer diariamente. E nós vamos refletir hoje sobre a nossa caminhada. Quais são as escolhas que a gente está fazendo? Quais são as nossas prioridades? Será que nós estamos priorizando os bens espirituais? Ou nós estamos priorizando os bens materiais? Deixando a vida levar a gente, sem preocupações com a vida futura? Como será que nós estamos procedendo, ainda mais diante desse momento complicado que nós estamos vivendo, que é um momento de convite, um convite mais assertivo, mais firme da espiritualidade, para que a gente decida de uma vez por todas querer mudar, querer se transformar para melhor. Então, hoje, a gente reflete, né? Como a imagem que temos aí. Quantas vezes o mestre vai precisar estender a mão para nós, para que a gente aceite o convite dele diário de renovação? Entendamos que esse convite diário, ele acontece a partir do momento que a gente acorda. Porque quando a gente acorda, a partir desse momento, nós já estamos tendo uma oportunidade, Jesus já está nos estendendo a mão para que nós façamos melhor, para que nós escolhamos um caminho melhor naquele dia e a partir dali com todos os dias seguintes. E a gente precisa segurar a mão dele e seguir os passos dele com o melhor de nós. Então, para que a gente possa começar a refletir, uma pergunta se faz muito importante, que é o que somos nós? Atente que a pergunta não diz quem somos nós, é o que somos nós. Porque se fosse quem somos nós, é uma pergunta muito complexa, porque a gente sabe que temos uma bagagem espiritual muito grande, das nossas encarnações sucessivas. Então, a gente hoje responder quem somos nós, para nós é muito difícil ainda. Temos ainda um caminho muito grande a trilhar nesse processo de autoconhecimento. E aí a doutrina espírita vem descortinar para nós o que somos. Qual é a perspectiva que precisamos adotar na nossa caminhada para que cheguemos um dia àquela perfeição? Nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos e trazemos dentro de nós essa luzinha brilhante, essa luzinha maravilhosa, que se chama centelha divina. E essa centelha divina, ela é uma porção do Criador que carregamos em nós. Ou seja, nós, enquanto criaturas, recebemos do Pai uma porção dele, uma porção grandiosa do seu amor, desse amor infinito que ele tem por cada um de nós. E, portanto, sendo parte da divindade, é o que nos torna divinos. Como aquela passagem da Bíblia que fala, vós sois deuses, deuses aí, coloquemos com letra minúscula, porque nós nunca chegaremos a ser Deus. Ainda que a gente traga essa centelha divina dentro de nós, atingiremos um dia uma perfeição relativa, porque a perfeição mesmo, só o Pai. Então, dentro dessa centelha divina que trazemos, temos todas as potencialidades. O que quer dizer isso? Trazemos ali adormecidas todas as virtudes, todo o bem, todo o amor, toda a pureza. Agora veja, a gente tem tanta dificuldade, né, em entender que nós somos belíssimos, que nós somos luz. E aí, quantas vezes nós deixamos essa vida material nos envolver, esse automatismo diário nos envolver, fazendo com que a gente abafe, com que a gente obscureça essa centelha de luz tão maravilhosa que trazemos. Nos deixamos envolver pelos medos, as inseguranças, os conflitos. E aí, esquecemos que trazemos dentro de nós a paz, a calma,
a bondade. Nós trazemos toda a plenitude dentro de nós, nessa centelha divina. E nós precisamos diariamente escolher uma caminhada pautada no amor para que façamos despertar essa luz. Como nos diz, né? Brilhe a vossa luz. Façamos brilhar a nossa luz, porque ela é intensa, é maravilhosa, ela é divina. Mas ainda precisamos estabelecer um processo de autoconhecimento para que a gente consiga acessar essa perfeição que já trazemos dentro de nós. E aí, no Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha, a gente sabe que ele é considerado por todos, de uma forma geral, né? Ele é considerado como um guia da nossa caminhada, um guia sobre tudo aquilo que nós precisamos fazer para que sejamos bem-aventurados, para que nós sejamos felizes um dia, atinjamos a felicidade plena. Hoje nós temos momentos de felicidade, até porque nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações. Um planeta de provas e expiações pressupõe que a gente vai lidar com muitos conflitos, muitas dores, muitas dificuldades, e teremos momentos de felicidade. E esses momentos de felicidade precisam ser muito valorizados e cultivados dentro de nós, para que quando chegarem as dores, elas possam ser diminuídas, elas possam vir sem trazer com elas o sofrimento, né? Porque as dores, elas são necessárias ao nosso crescimento. Mas tudo, o sofrimento, depende de uma escolha nossa. Parece estranho isso, mas é verdade. A dor, ela é necessária, mas o sofrimento, nós é que produzimos. Então, com essas bem-aventuranças, esse discurso maravilhoso do nosso Mestre Jesus para nós, ele veio nos ensinar como sermos felizes dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas capacidades, né? Então, ele veio trazer para nós esse guia maravilhoso para a nossa caminhada. E nós somos tão, assim, relapsos, digamos assim, porque não buscamos esse texto com frequência para estudarmos, para nos debruçarmos sobre ele, tentando entender cada passagem, trazer para nós, sentirmos, colocarmos em prática. Mas a gente vai chegar lá, isso vai mudar. Ou a partir de hoje isso muda, e a gente precisa mudar a nossa caminhada. Então Jesus já sabia que nós trazíamos dentro de nós essa centelha divina, ele já sabe que nós trazemos a perfeição guardadinha dentro de nós. E ele diz para a gente no Sermão da Montanha: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí precisamos ter um olhar muito atento e cuidadoso para essa assertiva do Mestre, porque ele sabe que nós não temos a possibilidade de sermos perfeitos agora, nessa encarnação. Porque ainda temos um caminho muito longo a trilhar, como o próprio Evangelho nos fala, que nós estamos mais próximos do início do que da meta. Então, Jesus traz para nós essa afirmação como um convite. Quando ele usa esse verbo no imperativo, sede perfeitos, não é no sentido de uma ordem, mas de um pedido, de uma sugestão, de uma convocação. Que a gente seja perfeito, que a gente busque nas nossas atividades diárias, nas nossas vivências cotidianas, o melhor, que a gente consiga dar o nosso melhor, que a gente busque essa perfeição. E outra coisa importante que ele fala aí, que a gente tem que se atentar, é que ele faz uma comparação com a perfeição do Pai. Entendamos que, como já dissemos anteriormente, nós não seremos Deus. Nós não atingiremos a perfeição divina, nós atingiremos a perfeição relativa a que nós estamos destinados, aquela que a lei do progresso nos conduz, né? Mas ele falou assim porque naquele momento era o que precisávamos ouvir. A nossa referência era o mestre, e o mestre estava trazendo para nós a referência do Pai, para que a gente busque essa divindade dentro de nós. A gente busque alcançar a nossa centelha divina e fazer desabrochar, despertar todas as nossas potencialidades.
Então, quando o mestre falou para nós, eu e o Pai somos um, é essa perfeição a que ele nos convida. Porque Jesus não é Deus. Jesus, ele é um espírito puro. O que é ser um espírito puro? Ele já atingiu tamanha perfeição, tamanha evolução, que ele já é todas essas virtudes que nós trazemos em nossa centelha divina. Ele já é todas elas. E aí ele consegue entrar em comunhão perfeita com o Pai. Isso que ele quis dizer com eu e o Pai somos um. Ele já está em comunhão com esse amor. Ele já consegue sentir Deus. O mestre consegue entender Deus. E que para nós é algo ainda inalcançável na condição que nós estamos hoje. Porque nós não conseguimos ainda mensurar esse amor. O Pai é amor, só que é um amor pleno, sublime, que a gente ainda não consegue sentir. A gente não sente por nós próprios, mas a gente consegue sentir esse amor chegar até nós. Quando a gente se debruça nos livros da codificação, nos estudos do Evangelho do Mestre, quando a gente se coloca em oração, a gente sente esse amor. É algo tão impressionante, tão maravilhoso, que arrepia a gente, que mexe com as nossas entranhas, digamos assim, faz vibrar as nossas entranhas. E a gente não consegue muito entender o que é isso que a gente sente, só que é bom, a gente sabe que é maravilhoso. Por isso a gente precisa cultivar cada vez mais a oração, porque é a forma que nós temos de entrar em comunhão com o Pai, em comunhão com o Mestre, com esses irmãos maravilhosos da espiritualidade. Então, essa perfeição, essa comunhão plena, é a nossa meta. E o Livro dos Espíritos vem nos confirmar isso na pergunta 625. E ele fala para nós: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Ele é o nosso guia porque ele nos conduz, e é um modelo porque todas as ações do Mestre, todo o exemplo que ele veio dar enquanto aqui esteve entre nós, é o que nós precisamos colocar em prática. Então, ele é a perfeição moral. E aí o Evangelho traz para a gente o que é essa perfeição. E ele traz a partir de uma fala do Mestre, que diz: a perfeição consiste em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, em auxiliar o nosso próximo, em amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente está vendo, então, que o Mestre colocou para nós que a perfeição consiste em caridade. A caridade é o amor em ação. Tudo isso que ele falou aí, esse amor aos inimigos, o amor ao nosso próximo, o amor por nós mesmos para que nós possamos entender e atender a necessidade do nosso próximo, tudo isso é a caridade. Então, essa é a palavra-chave, esse é o sentimento e ação-chave da nossa caminhada. E aí Kardec fala para nós que o que nos impede de atendermos, de entendermos a caridade, de praticarmos, ele diz para nós que são todos os nossos vícios e simples defeitos, porque eles alteram o sentimento da caridade, porque todos têm em seu princípio o egoísmo e o orgulho. Nós ainda somos egoístas e orgulhosos. Apesar da nossa dificuldade tão grande ainda de nos reconhecermos assim, nós somos. Tanto que Kardec no Evangelho coloca que as maiores chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. Ele não fala que são as chagas de alguns irmãos aqui. Não, ele fala que é a chaga da humanidade. Todos nós trazemos egoísmo e orgulho. Alguns em uma medida maior, outros em uma medida menor. Cabe a nós fazermos esse questionamento para nós. E qual é a medida do meu egoísmo e do meu orgulho? Em que circunstâncias eu ainda sou egoísta, eu ainda sou orgulhoso? E como eu posso mudar isso? Porque esses sentimentos são a negação da caridade. Não tem como você
Sentir e viver o amor ao próximo e a si mesmo, e ao mesmo tempo ser egoísta e orgulhoso, são contraditórios. Então a gente precisa prestar atenção nos nossos sentimentos. E por que que esses sentimentos são a negação da caridade? Porque, como diz o Evangelho, eles sobreexcitam o sentimento do personalismo. O que que é isso? Kardec, no livro Obras Póstumas, ele fala sobre o orgulho e o egoísmo. Ele diz para nós o seguinte, ó: com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem por conseguinte igualdade, liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Vamos analisar direitinho essa sentença. Primeiramente, ele fala que são vícios. Vícios porque nós insistimos nesses sentimentos egóicos equivocados. Por que egóicos? Porque eles fazem parte do nosso ego. Esse eu que nós construímos, esse eu equivocado que nós construímos ao longo das nossas sucessivas encarnações. Porque Deus nos criou simples e ignorantes. Nós temos, a partir do momento que nós adquirimos a razão, a racionalidade, a consciência, nós passamos a ter o nosso livre-arbítrio. E, infelizmente, o nosso livre-arbítrio tem sido usado de forma equivocada. E aí nós fomos construindo um ego, um eu superficial equivocado. E aí ele continua falando, olha, que não tem como você querer tudo para si e valorizar a fraternidade. Não tem como você querer valorizar só você e se sentir igual ao outro. Ver o outro como irmão. Ser livre, liberdade aí, é a gente ser livre. Essa liberdade que somente nos é concedida através da prática da caridade, do amor, para nós nos libertarmos de todos esses sentimentos equivocados. Então, a partir daí, a gente já começa a refletir que ser um homem de bem pressupõe ser caridoso, sentir e viver a caridade. Vamos ver, então, os elementos da verdadeira caridade. Tem lá uma escadinha, entendamos aí que essa escadinha não quer dizer que existe uma ordem de grandeza, de valor entre essas atitudes, mas que todas elas levam à prática da caridade. A primeira delas é o devotamento. O que é devotamento? É a dedicação, é a atenção a nós e ao próximo. É você se dedicar ao amor, a praticar esse amor. Abnegação. Você ser abnegado é você ser desprendido. Como assim você ser desprendido? Você abrir mão daquele eu egoísta e orgulhoso e começa a enxergar o outro como seu semelhante, como seu próximo, como seu irmão. E aí, na vivência dessa fraternidade, você começa a superar as suas tendências egoístas. Isso é ser abnegado. A indulgência é ter disposição para perdoar. Tolerância. E aí você ser indulgente para com o outro, perdoar o outro, quer dizer que você já compreendeu que você também precisa de perdão. Você também precisa da indulgência do seu próximo para com você. Como é importante isso. E a benevolência, a boa vontade. Manifestação de afeto, afabilidade, carinho. Então, tudo isso que a gente viu, o devotamento, a abnegação, a indulgência e a benevolência, são condições da caridade. A gente precisa praticar cada um desses sentimentos e atitudes para que aí, então, nós estejamos sendo caridosos. Entendamos que aí se fala que esses sentimentos e atitudes fazem parte da verdadeira caridade. Muitas vezes a gente acha que está sendo caridoso. A gente acha que a caridade é comprar 1 quilo de arroz e doar para a casa espírita, doar um agasalho para a casa espírita, fraldas, enfim. A gente acha que isso é ser caridoso. Isso é você ajudar, colaborar.
Mas a verdadeira caridade é aquela que a gente pratica diariamente, independente das circunstâncias que cheguem até nós. É o sentimento que a gente coloca nas nossas atitudes. E aí o Evangelho fala para nós que não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. O que isso quer dizer para nós? Que nós, de acordo com o amor que sentimos e praticamos, teremos uma evolução espiritual maior ou menor. E é muito lindo a gente perceber que a espiritualidade, ela nos enxerga não pelos nossos defeitos, não pelas nossas dificuldades. A espiritualidade nos enxerga pelas nossas potencialidades, pelo amor que nós já trazemos íncito, né? O amor que nós já estamos praticando, sentindo, vivenciando na nossa caminhada. Essa é a medida da nossa perfeição, como Kardec fala aí para nós. Então, quanto mais nós sentimos e praticamos esse amor, mais próximos da perfeição nós estaremos. Um pouquinho mais próximos, um pouquinho mais perfeitinhos nós já estaremos. Então, é preciso a gente ter muita atenção diariamente. Vigiai e orai. A vigilância é necessária justamente para que nós não caiamos nas armadilhas dos nossos vícios morais, mas para que a gente se dedique a essa verdadeira caridade. E por isso, o nosso lema, que está escrito em toda a casa espírita, fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Fora do amor não há felicidade. Fora da caridade não seremos bem-aventurados. Precisamos prestar atenção nisso. Precisamos buscar viver a caridade verdadeira. E agora nós vamos ver quais são os elementos que caracterizam um homem de bem. E aí, por extensão, nós podemos entender que esse homem de bem é o verdadeiro cristão. Quais são as características de um verdadeiro cristão, já que o mestre é nosso guia e modelo? E aí diz para a gente o Evangelho que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Olha, atenção para duas palavras, pratica e pureza. Prática, como a lição inicial de que nós falamos, que nos disse que é preciso a prática, a vivência do bem. Na sua maior pureza, será que nós já somos assim? Nós não ainda somos assim porque nós ainda não somos puros. Mas entendamos aí que na sua maior pureza, o que nós podemos alcançar na nossa condição atual é nosso melhor, dar o nosso melhor. O máximo de pureza que eu posso colocar dos meus sentimentos e praticar. É isso que se espera de nós. É isso que nós precisamos esperar de nós mesmos. E a pergunta, quais estão sendo as nossas obras, então? Entendamos que obra é tudo aquilo que resulta de uma ação. São os efeitos. Quais são os efeitos que eu estou causando, provocando na minha caminhada? Quais são as obras que eu estou construindo na minha vida? E aí, no Evangelho, ainda no capítulo 18, item 16, Simeão diz para a gente o seguinte: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então, o verdadeiro cristão é aquele que pratica o amor, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, é a lei maior, a lei de amor. É aquele que pratica em sua maior pureza, em todas as suas possibilidades, de acordo com o que nos é possível hoje fazer. Isso é importante prestar atenção. Quais os frutos que eu estou produzindo? São frutos bons? São frutos neutros? Porque existe a neutralidade.
ou são frutos equivocados? O que eu estou deixando de legado no coração dos meus irmãos? E aí a gente sabe que em Mateus nos diz que pelos frutos conhecereis a árvore. E Emmanuel comenta a esse respeito, que árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. É a prática, gente, é o fazer. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos. Quem se consagre realmente à verdade, que nos enxergue, não dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância, pela essência de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Olha que importante essa frase. A gente vai ser reconhecido, a gente vai ser conhecido ou amado. A gente vai ser amado de acordo com a essência que nós emanamos, de acordo com a essência da nossa colaboração no progresso comum, ou seja, de acordo com o grau do meu amor. Como foi falado anteriormente no Evangelho, pela extensão do meu amor eu serei reconhecido e amado. Será que nós já nos demos conta disso? Será que a gente está prestando atenção a cada vez que a gente discute, cada vez que a gente briga, cada vez que a gente se impõe, cada vez que a gente não aceita as dificuldades do outro? A gente está tendo consciência da escolha que nós estamos fazendo? Onde está o amor que eu preciso cultivar no meu coração? Por mim. Onde está o amor que eu preciso doar? E aí, se a gente quiser saber que árvore que a gente está sendo, Paulo de Tarso nos dá um conselho muito importante, olha. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, do amor, e a consciência vos responderá. Não só ele evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiques o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Olha que frases sucintas e tão cheias de ensinamentos para nós. Como sempre, Paulo trazendo muitos ensinamentos. Então, ele diz para nós que se nós queremos saber o grau da nossa perfeição, a gente precisa submeter todas as nossas ações ao amor. E aí a caridade, a consciência vai nos responder. Porque a nossa consciência, como diz o Evangelho, é uma sentinela vigilante que nos foi implantada pelo Pai. Ela está ali em alerta o tempo todo. Nós sempre ouvimos os alertas da nossa consciência. Ouvimos não, sentimos. A gente dá ouvidos quando a gente quer, porque a nossa consciência sempre nos diz se estamos indo pelo caminho certo ou equivocado. Se estamos sentindo da forma adequada ou equivocada. E aí cabe a nós escolhermos ouvir a consciência ou não. E ele diz que a consciência, como lá estão escritas todas as leis divinas, como a gente sabe, ela vai evitar que a gente pratique o mal, se assim a gente proceder, se a gente ouvir a nossa consciência. Ela não só vai evitar que a gente faça o mal, como vai ajudar para que a gente faça o bem. Olha só, porque quando a gente pratica o amor, a nossa consciência ela fica leve, limpa, livre, a liberdade que foi falada ali anteriormente no outro slide. Então, aqui Paulo diz que esse sentimento, né, que a gente vai tendo com essas nossas ações no amor, são importantes na nossa caminhada.
porque é importante, é necessário que a gente tenha uma virtude ativa. Não é simplesmente que a gente não faça o mal. A gente precisa fazer o bem. A gente vai ser como conhecido e amado pelo bem que praticamos, não pelo mal que deixamos de fazer. De novo a prática, né? Como que essa situação vem sendo batida, reforçada o tempo todo. Quando a gente se debruça nos livros da codificação e nas obras subsidiárias, a gente vê o tempo todo que a prática é absolutamente necessária para o nosso aprimoramento espiritual. E essa prática, ela não diz respeito apenas ao outro. Eu preciso praticar comigo mesmo a caridade. Porque aí eu vou me sentir bem, eu vou entender as minhas dificuldades e assim eu vou ter capacidade de compreender e auxiliar o próximo. Interessante, importante. E vamos ver alguns exemplos de homens de bem, de verdadeiros cristãos. Kardec, Bezerra de Menezes, são só alguns exemplos, tá? Nosso amado Chico, Irmã Dulce, o Gandhi que falou que se todas as obras religiosas se perdessem, restasse apenas o Sermão da Montanha, já bastaria para que nós melhorássemos. Olha só, né? Madre Teresa, nosso irmão querido Divaldo, ele está aí entre nós, está encarnado ainda, esse exemplo lindo e maravilhoso de vivência do amor, da caridade. O que mais que a gente precisa para despertar, gente? O que a gente está esperando, né? O Papa Francisco, quantas ideias novas ele trouxe, quantas ideias alinhadas à perspectiva espírita, quantas? O que nos falta? Por que nós ainda não tiramos o véu dos nossos olhares e colocamos em prática o amor? A gente só tem a ganhar com isso, só tem a se beneficiar e beneficiar o próximo, o mundo, de uma forma geral. E aí o Evangelho traz para a gente as características desse homem de bem, desse cristão verdadeiro. A gente vai ver um por um, de uma forma mais rápida, mais sucinta, para que cada um em casa, é o dever de casa, cada um vá lá ao capítulo 17, item 3, e leia, estude com carinho cada uma dessas características, que a gente só tem como praticar se a gente conhece e sente, não é verdade? Então ele fala que o verdadeiro homem de bem pratica a lei de Deus, pratica a lei de justiça, amor e caridade. A lei de amor, que é a lei soberana, tem fé no futuro, ou seja, ele entende, compreende que existe a vida futura, que essa vida que nós vivemos, ela é passageira, a vida verdadeira é a vida espiritual, e ele tem fé, ele tem confiança no futuro. É submisso às vontades do Pai, é submisso às situações que chegam para ele, as provas, as expiações, porque ele sabe que a vida verdadeira não é essa, e ele está buscando viver plenamente essa vida para que o futuro seja próspero, para que ele seja um dia perfeito. Faz o bem pelo bem, sem esperar retribuição nenhuma. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. É aquela situação de se sentir bem por ajudar, por colaborar, contribuir com o próximo. E aquilo já basta. Quantos de nós nos sentimos assim, não é verdade? Quando a gente consegue fazer alguma coisa de bom para o outro, levar uma palavra amiga, e saber que aquilo ajudou de alguma forma, como a gente se sente feliz, não é? E a gente pode estender essa felicidade mais ainda, com mais prática. É bom, humano e benevolente para com todos, indistintamente. Não ver diferença, porque ele já enxerga o próximo como irmão. Estamos falando aqui do homem de bem, de um espírito mais evoluído, mas o que não nos impede da prática de todas essas características, né?
Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Nós somos cheios de verdades, né? Cheios de convicções, cheios de convenções. E ele respeita. O verdadeiro homem de bem, ele respeita o tempo do outro, a possibilidade de compreensão do outro. Não adianta a gente que conhece a doutrina espírita, conhece e sente os benefícios de seguir essa caminhada alinhada aos princípios do amor, da caridade, da fraternidade com o mestre, né? A gente já sabe da imortalidade da alma, enfim. Não adianta a gente querer que o outro entenda isso, que o outro sinta como a gente. É preciso respeitar a crença do outro, respeitar o que o outro segue na caminhada dele. Se porventura aparecem ocasiões e oportunidades de conversar, de levar uma palavra amiga, uma palavra amorosa, que assim nós façamos. É isso que se espera. Toma sempre por guia a caridade. Como Paulo falou, coloca o amor à frente, sempre, nas suas ações. Perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. Quantos de nós já conseguimos, no momento em que está sendo ofendido, não revidar, se calar e entender o outro? Pouquíssimos de nós, ou poucos os momentos em que a gente consegue fazer isso. Depende de qual calo foi pisado. Mas esse homem de bem, ele perdoa e esquece as ofensas. E ele só lembra da oportunidade de aprendizado que ele teve com aquela situação. Se eu estou sendo ofendido de alguma forma, essa situação é a ocasião para o meu aprendizado. Esse é o olhar, gente, que precisamos ter. Para todas as situações. Para as situações boas e para as situações não tão boas assim. Se chega a doença física, é uma oportunidade de aprendizado. Eu preciso focar no benefício espiritual que eu estou recebendo, pela oportunidade que eu estou recebendo, e não no malefício. Porque senão a gente cai em desânimo, descrença, a nossa confiança cai por terra, porque ela é tão frágil ainda, a nossa confiança. Então a gente precisa focar nos benefícios sempre. Visão otimista da vida. É indulgente para as fraquezas alheias. Tolerante. Porque ele sabe que também tem fraquezas. Ele sabe que também precisa da indulgência do próximo. E como disse na frase anterior, ele também sabe que precisa do perdão do próximo. Será que a gente lembra isso? Que a gente precisa também que o próximo seja benevolente para conosco em todos os aspectos? Não, né? Dificilmente. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Eles não têm prazer em apontar, em julgar. Nós não temos o direito de julgar. Primeiro que nós não somos perfeitos, e segundo que se assim fôssemos, não julgaríamos. Então o julgamento, ele é sempre equivocado, sempre errado. Então ele não quer nunca apontar o defeito do outro. E se acontece o Evangelho nos diz que se acontece alguma ocasião em que ele precise fazer isso, apontar, mostrar para o outro o que ele está fazendo de errado, é sempre com uma essência amorosa. Nunca com prazer de humilhar, de machucar, de apontar. Estuda as suas próprias imperfeições. Estuda, trabalha. Olha a palavra, ó, estuda. Ele estuda as imperfeições. E aí a gente lembra daquela fala de Santo Agostinho, né? Que ele nos ensina que todo dia à noite a gente tem que parar, analisar como que foi o nosso dia, como que foram as nossas ações, como que foram os nossos sentimentos que levaram aquelas ações, para que a gente possa modificar. Não tem como eu modificar aquilo que eu não conheço, que eu não sei. Como que eu vou deixar de querer ser um espírito melhor, mais evoluído, se eu não tenho sequer ainda a coragem de encarar os meus defeitos, as minhas imperfeições? Se eu me enxergo em algumas circunstâncias como uma pessoa invejosa,
caramba, eu estou sendo invejoso, eu estou com inveja lá, uma coisa muito comum nas redes sociais, você vê lá a pessoa sorridente, na praia, rindo, brincando, feliz. Aí você sente no fundo assim, puxa, queria eu estar ali. Se você sente aquela inveja, caramba, eu estou invejando a situação do outro, eu não estou ficando feliz por ele. Então é algo que eu preciso melhorar. Eu vou vigiar para que da próxima vez eu não sinta dessa mesma forma, que eu já consiga sentir um pouco diferente. Isso que é estudar as imperfeições. Não se envaidece de sua riqueza nem das suas vantagens pessoais. Reconhece a transitoriedade dos bens materiais. Tudo que a gente tem de material é transitório, é passageiro. Porque assim como Deus nos concedeu por empréstimo esses objetos para que a gente possa seguir a nossa caminhada, assim a gente pode perder. Assim como nós fomos beneficiados com determinado cargo, emprego, função social, se a gente não fizer bom uso, não estiver fazendo o que nós nos propusemos a fazer, será retirado de nós. Inclusive a mediunidade. Todos somos médiuns, sim. Mas aqueles que vieram com a mediunidade mais acentuada, com tipos de mediunidade diferentes, né? Aquelas que precisam ser utilizadas para o propósito da caridade, e não as utilizam dessa forma, também pode ser retirado. É muito sério. A gente precisa entender o nosso propósito existencial. Para que eu estou aqui? O que eu quero na minha caminhada? Como eu quero sair daqui dessa vida? Eu quero chegar no plano espiritual com uma luz brilhante, linda, na minha centelha divina, ou eu vou chegar no plano espiritual e me perceber opaco, sem luz. E aí nós nos remetemos ao livro Voltei, em que o irmão Jacó, que é Frederick Figner, que mostra que a sua maior tristeza é ele se reconhecer no plano espiritual sem luz. Enquanto ele vê que companheiros de caminhada daqui da Terra, no plano espiritual, possuem uma luz belíssima e ele se vê opaco. Não é assim que nós queremos chegar ao plano espiritual. A gente quer sair daqui melhor. Senão, para que nós passamos por tantas dificuldades, se não para melhorar? Não é verdade? E, por último, ele respeita o próximo assim como quer ser respeitado. Imprescindível na nossa caminhada isso. Isso aí eu acho que a gente já consegue praticar um bocado, né? E aí o Evangelho fala para a gente, ao final dessas características do homem de bem, que aquele que se esforce por possuir as qualidades que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Olha o esforço. Esforço, sinônimo aí, entendamos, de prática. Esse esforço que a gente precisa fazer diariamente para melhorar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em domar as suas más inclinações. Esforço. Tem um texto, eu não me recordo agora o nome, eu sei que foi escrito por Bezerra de Menezes, em que ele relata que uma vez um irmão perguntou para ele por que tinha tantas dificuldades, que ele não conseguia melhorar, não conseguia se elevar. E Bezerra falou para ele que ele também ainda trazia as suas dificuldades, as suas imperfeições, mas que, diferente de nós, ao invés de correr ao encontro delas, ele fugia delas, ele evitava elas, ou seja, ele buscava o autoconhecimento e tentava sempre, se esforçava por eliminar essas imperfeições da sua vida. Eliminar essas imperfeições espirituais. E precisamos trazer esse ensinamento belíssimo para a nossa caminhada. Precisamos nos esforçar mais, praticar mais. O tempo urge. São chegados os tempos, são chegados. Não há dúvida, porque basta a gente olhar o que está acontecendo no mundo. Nós vamos ficar de braços cruzados ou vamos modificar a nossa caminhada de uma vez por todas? A gente só tem a ganhar.
A gente só tem a se sentir mais leve, mais em paz, mais feliz. Só temos a ganhar em seguir o Mestre. E essa escada linda, florida, esse caminhar de nós nosso caminhar de quando escolhemos o caminho do bem, quando escolhemos ser homens de bem até chegarmos um dia à perfeição e abraçarmos o Mestre, com a sensação de dever cumprido, porque nós vamos ter feito o nosso melhor. E aí Paulo de Tarso fala: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que pertencem. Sabendo ou não, reconhecendo ou não, aceitando ou não, todo aquele que se esforça para seguir o caminho de Jesus, para segurar a mão do Mestre na sua caminhada, é um discípulo seu. Então, que a gente escolha ser discípulo do Mestre, né? Que a gente escolha mudar. Tenhamos coragem. Tenha coragem de mudar. É dolorido, mas é muito mais doloroso quando a gente escolhe estacionar. Muito mais doloroso, porque a dor da transformação para o bem, para melhor, ela é gratificante. E a dor do equívoco, a dor do erro, ela é muito pior. Porque vem culpa, vem arrependimento, vem tantas outras situações junto com ela. Então, que nós nos esforcemos. Fica para nós, então, hoje, como lembrete as palavras esforço, vontade, prática, caridade. E que a gente possa, cada dia, escolher segurar a mão do Mestre. Todo dia, quando a gente acorda, lembremos que o Mestre está estendendo a mão para nós. É um convite novo do Mestre. Não neguemos mais uma vez esse convite, como já fizemos muitas vezes em outras vidas, que a gente não negue mais esse convite. Aceitemos, que é o melhor que a gente faz por nós. Então, meus irmãos, eu convido vocês agora, gente, elevar mais uma vez o nosso pensamento ao nosso amado amigo Jesus, em agradecimento, sempre gratidão, não é verdade? Mestre Jesus, muito obrigada por tantos ensinamentos maravilhosos. Que a gente tenha a coragem de segurar na sua mão, Mestre. Que a gente tenha a coragem de encarar as dores, as vicissitudes da vida, as dores espirituais com fé, resignação, confiança no futuro, Mestre. Nos ajude, querido amigo, a sermos a cada dia um pouco mais perfeitos. Que a gente possa a cada dia, Mestre, estar mais em comunhão com o nosso Pai, mais em comunhão com você, amigo. Pedimos que o Senhor fique conosco em toda a nossa caminhada, nos auxiliando, nos intuindo, nos dando forças para continuar, nos erguermos a cada tombo, mas levantarmos com a cabeça erguida, seguindo os seus passos, Mestre. Muito obrigada por tudo. Fique conosco hoje e sempre, querido amigo. Que assim possa ser, graças a Deus. Bom, irmãos, que vocês tenham todos uma excelente noite de sono do corpo físico, muito trabalho e estudo no plano espiritual, que é para isso que nós estamos aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.